Programa de sábado terminou e a gente vem trazer o resumo pra você que não assistiu e ainda falar sobre coisas que o programa também não mostrou. É, meu amor, aqui não a é gente verdade? serve, não é não? E o que a gente pode falar é que é um programa com muitas polêmicas. Menino, um sábado calmo, tranquilo, a gente achou que ia estar tranquilo. Olha... Não, entregou polêmica. Inclusive, então, se você gosta de BBB, gosta de fofoquinha, gosta de reality, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário. Meu nome é Filipinho. E eu sou Voz do Além, prazer. E aqui a gente fala de tudo isso e um pouco mais. Sim. Vamos começar falando, a gente sabe que tem aí um paredão formado, que nesse domingo sai alguém entre Beatriz, Fernanda e Giovana. Um paredão que tem aí mudado um pouco as porcentagens de enquete. Algumas pessoas falando sobre fontes que tem dentro da Globo, que tá muito páreo a páreo ali entre Giovana e Fernanda. Eu imaginei que isso ia acontecer, lembra? Você que eu falei comentou isso sobre isso. Aqui? Vamos ver como isso vai se configurar. A gente também vai trazer mais enquetes, vamos falar mais sobre o que quais são as possibilidades do que as enquetes apontam. Claro que a votação oficial é no site do G-Show, mas as enquetes também dão um norte, né? Direcionam. Geralmente elas acertam. Geralmente acertam. Então a gente vai acompanhar eu acho junto. que elas só erraram uma vez. Que foi na Denisiane e foi Fernanda, na Denisiane, né? Exatamente. E aí, dentro do paredão que tá formado, Beatriz tá dentro dele e ela e a Alane vem conversando muito sobre a postura da Fernanda, dessa aproximação, dos elogios que a Fernanda tem feito pra elas. E nessa manhã aí de sábado, elas falam sobre isso também. A Alane fala que a Fernanda deu bom dia. Aí ela fala assim, a Beatriz diz, só por curiosidade, a Fernanda te deu bom dia? Aí a Alane fala, deu, te deu? Aí a Beatriz, não. Aí a Alane, ela me deu. Eu tava escovando o dente, ela, bom dia. E eu, bom dia. Mas eu lembro bem, eu já tava escovando o dente. Aí ela chegou e deu bom dia. E aí tu chegou depois. Aí a Beatriz fala, ela não me deu, mas deu pra você, tá mantendo. Aí a Alane, mas votou em mim, né? Deu bom dia, mas votou em mim e eu votei nela também. Então as duas têm muito reparado. Que seja como também. Reparado nisso aí, de dar bom dia, se vai ter elogio. Elas têm reparado muito nessa questão. Mas também tem aquela coisa de se não der bom dia, fala, tá vendo como é que ela é falsa? Se der bom dia, tá vendo como é que ela é falsa? Tipo, das duas maneiras. Não, eu acho aí que também tem o lance de, tipo assim, o contexto todo da aproximação da Fernanda já faz elas terem essa percepção. Mas, ao mesmo tempo, a Alane disse que ela tava escovando o dente. Aí a Fernanda chegou e deu bom dia. A Beatriz chegou depois e ela falou que não deu bom dia pra ela. Mas aí quem chegou depois foi a Beatriz. Sim. Então também pode acontecer isso. E tem aquele ditado de quem chega é quem fala, né? Um negócio assim. Mas também nada tira essa pulga atrás da orelha que elas estão da gente perceber e saber que a Fernanda tem se aproximado por conta do jogo. Então todo esse contexto também deixa elas aí bem com o pé atrás. Aliás, Fernanda também foi assunto de Pitel e Lucas. Lucas questionando a Pitel se por um acaso a Fernanda sair, se ela vai ter... se ela vai sentir muito. Ele fala, você tá com medo da Fernanda sair? E a Pitel fala, eu tenho. Tipo, não é isso. Quando tem ela e a Beatriz, e elas já tiveram embate, talvez Giovana passe ilesa. Giovana é um amor. Eu quero muito, vejo minha amizade com ela. Ela é alguém incrível. Julguei muito errado. Mas no quesito aliança de jogo, Fernanda me fortalece muito mais aqui. E aí o Lucas fala que não só de jogo, mas também de força. A Beatriz, nesse momento, começa a cantar aquela música dela, tá escrito, eu acho, né? Do Xande, e ela pega até um pedaço, não, um banquete, né? Começa a tocar, cantar, os dois estavam conversando e eles começam a falar sobre isso. O quanto ela faz, segundo na visão deles, pra poder irritar, e eles pegam e entram pra dentro da casa. Nessa hora aí fica bem duvidoso, né? Porque não tá tocando a música mesmo. Sim. As caixas de som da música, né? Não tá tocando. É ela só tocando ali onde os dois estão conversando ali perto. E eu acho que ela percebe que eles estão conversando baixo, sabe? E aí eu não sei se fica uma coisa dúbia de tipo, será que ela fez por querer? Ou não, sabe? né? Aí eles pegam, levantam e vão lá pra dentro. A Fernanda e a Pitel também estavam conversando no quarto gnomo, e a Fernanda dizendo que não queria ir no paredão com a Giovana. Ela falou assim, eu não queria mesmo ir nesse paredão com a Giovana, cara. Eu queria a prova dos 30 real, sabe? Porque se eu saio, não era pra ter saído com a Giovana do lado. Se eu saio, era pra eu sair com dignidade, entendendo que eu perdi um embate com duas pessoas que eu tive problema. Não com uma menina que caiu de paraquedas no paredão, que tá do nosso lado ainda. Eu não quero medir forças com ela. Eu tenho nada contra a Giovana. Não posso medir forças com a Giovana, é injusto medir forças com ela. E aí entra então uma fala polêmica que também repercutiu bastante aqui fora. Nessa mesma conversa que elas estão tendo no quarto, quando elas começam a falar sobre a questão de perceberem que o Davi tá tomando banho e a falar sobre isso. A Fernanda diz assim,
gente, esse garoto tá tomando banho de novo, porque se ele tava tomando agora há pouco, por que ele tá tomando banho de novo se ele tava tomando banho agora há pouco? Aí a Pitel fala, ele gosta de tomar banho. A Fernanda diz, caraca, cara, que mania de se sentir sujo. A Pitel, é amigo do banho. E a Fernanda diz, não é amigo do banho, é complexo de sujo. Nem faz bem pra pele tomar banho toda hora, sabia? Tem vários estudos que dizem isso. E a Pitel fala, ele só quer tomar banho. Ainda bem que a gente nunca bateu a água. Ela falando sobre a meta da água que eles têm. Sim, tipo, medir quem gasta mais água, né? E aí eles têm lá sobre a questão de se eles ultrapassam em coletivo a medida da água, eles podem ganhar punição e tal. E aí ela fala, se a gente tivesse batido, todo mundo ia cair em cima. Ele toma 50 banhos no dia. Então essa fala repercutiu bastante, as pessoas comentando as várias interpretações que isso dá, algumas pessoas levando o contexto do que já vem acontecido de algumas falas da Fernanda em relação ao Davi essa semana, enquanto outras pessoas pensam que ela estava falando ali sobre pessoas que tomam muito banho no dia e que o contexto da fala estava relacionado a isso. Falando sobre Giovana, que era assunto de Pitel e Fernanda, a Giovana hoje ali na cozinha com o Bin e com o Lucas... Cadê a Giovana? Ela tá aqui, ó. É que ela tá fantasiada do monstro, né? Ela é o ratinho aí dessa fantasia de monstro. Ela chorou, falou que ela tá bem cansada. E eu imagino que nessa altura do jogo, todo mundo, né, tá bem cansado, estressado. Você vê que as pessoas se irritam com mais facilidade também. Outro dia a Pitel tava falando um negócio que eu achei ótimo. Que ela falou assim, a sensação de estar agora no jogo é a sensação do terceiro ano do ensino médio. Que é uma coisa de você sabe que isso aqui tá acabando, que a escola tá acabando, então... te dá um... Você quer ir, mas você também sabe que aquilo vai acabar. Mas você sabe que você vai sentir saudade das pessoas da sala. Exatamente. Sabe? Então deve ser uma coisa bem misto mesmo, né? Inclusive a discussão que teve outro dia entre Beatriz e Davi também, né? Eles tentando entender quem eles iam colocar no paredão. E teve até um momento que a Alane diz isso. Ela fala assim, não é o momento da gente ficar discutindo entre a gente. Mas ao mesmo tempo o estresse do confinamento, o estresse do jogo, deixa tudo muito à flor da pele, né? E hoje também teve uma conversa de Isabelle com o Davi. A Isabelle que já pediu a opinião do Davi sobre a questão dela e do Matheus. Ela chega de novo e pergunta pra ele sobre isso. E aí ela fala o seguinte, comenta sobre ela ter pedido essa opinião pra ele em relação ao Matheus. Isso porque já ela tem uns 2 dias, né, que ela pediu. Já tem um tempo, acho que tem mais de 2. Tem um tempão. E aí ela fala assim que ela pediu porque ela confia no Davi, que ela quer saber se por um acaso ela tava dando a entender algo. E aí ela fala assim, eu já tenho uma opinião na minha cabeça. Não aconteceria nada. Não vai acontecer. Então ela já coloca aí um fim pra quem torce pra... É Mabelle, né? Pro chip de Mabelle. Não adianta torcer. Não vai acontecer, Felipe. Porque não vai acontecer, cara. Tá, voz da Lene? Felipe quer obrigar os outros a ficar juntos dentro do Big Brother. E aí o Davi fala assim, você quer minha opinião? Aí ela diz, de amigo, de irmão. Aí ele fala, se você quer minha opinião, eu vou te dar. Quem tá de fora realmente percebe que, tipo assim, a forma, o jeito que está... Quem tá de fora ali vê e fala assim, vai acontecer alguma coisa. E é interessante porque o Davi lembra do show da Ivete Sangalo. Ele diz assim, então, quando teve um show aqui dentro, uma pessoa falou assim, você ainda pode fazer mais alguma coisa. Aquilo, se você parar pra captar, é o que tá acontecendo no momento. É referente a essa situação. Então você percebe... Do que a Ivete falou. Falou pro Matheus, né? O Matheus fala, eu já beijei na boca. Ela fala, mas ainda pode. Que é o que a gente comenta sobre essas interferências e essas captações que eles têm, né? Então ele fala sobre isso. E aí tem um determinado momento da conversa que o Matheus até entra no quarto, ele deita ali. E aí eles tentam mudar de assunto. E é importante lembrar sobre essa parte, porque vai acontecer um estranhamento entre Davi e Matheus. O Matheus vai chamar o pessoal pra conversar. E a gente vai comentar isso no vídeo posterior, no próximo vídeo. Porque na festa provavelmente vai ter desdobramento sobre isso. Porque antes ali da festa começar, o Davi tava conversando com a Isabelle sobre a amizade dele e sobre um olhar que ele tá tendo em relação ao Matheus. Então é importante lembrar disso e a gente vai trazer isso depois. E eu acho que a Isabelle perguntou isso justamente por causa que hoje ia ter festa. Você acha? Pra eles dançarem juntos e ela não ter problema com isso. Porque não é possível que ela
tira um assunto do nada, retorna esse assunto que pra ela disse que ela não gosta de tocar nesse assunto. Aí ela volta com o assunto de uns 3 dias. Pode ser mesmo, né? Eu acho que é só por causa da festa. Pode ser, porque vai ter festa hoje, é festa do El Chan, e aí com certeza eles devem dançar. Mas pra Isabelle, ela deixa muito claro que não vai ter nada em relação a isso. Sim. E aí nessa mesma conversa, acontece então um momento que foi passado durante o programa, que é um momento assim muito importante e muito delicado. A gente vai trazer aqui algumas das imagens. A gente não consegue trazer o vídeo, gente, porque tem direitos autorais que são da emissora. Então a gente não pode trazer, senão o conteúdo é derrubado. Por isso a gente traz fotos e tenta trazer também os diálogos. É um momento em que o Davi, ele lembra da conversa que ele teve com a Fernanda. A conversa que eles tiveram na madrugada, que a gente trouxe alguns vídeos atrás. Quando a Fernanda chama ele na cozinha pra conversar e eles vão pra área externa. E aí o Davi fala assim: eu tive a conversa com a Fernanda aquele dia na madrugada, que ela falou um negócio da bunda lá. Aí a Isabelle diz: eu nunca nem ouvi falar disso. Aí o Davi diz: eu nunca nem ouvi falar, mas ela falou. E aí o programa mostra um flashback sobre essa conversa que aconteceu no dia 27 de março. 27 de março, eu acho que foi quarta-feira, não foi? Eu acho que foi, deixa eu olhar aqui no calendário. Eu Hoje acho é 30, 29 sexta, 28 quinta, já é 27 e quarta. Já é 30 pra 31 que nós estamos gravando na madrugada. Sim, mas pode ser que eles gravaram na terça de madrugada. Enfim, ali aparece dia 27. Dia 27 é quarta-feira. Então, foi numa madrugada. Foi antes da prova do líder. Isso aí com certeza. E antes da formação do paredão. Porque é dia 27, a prova do líder foi dia 28, quinta, e a formação do paredão dia 29. Então foi na madrugada de terça pra quarta. Provavelmente. Foi dia 20. Foi por aí, ali gente. Mostrou dia 27. Eu já não lembro mais das datas. Foi de madrugada. Foi de madrugada. Então acho que foi isso. E aí nessa conversa, acontece então, a conversa entre os dois. A gente trouxe aqui alguns pontos, mas esse ponto não tinha aparecido. Provavelmente deve ter sido cortado câmera. Sim. Porque eles voltam e mostram esse VAR, né? Porque sempre quando eles mostram nessa imagem sépia durante o programa, é sempre pra mostrar algo antigo. Sobre quando eles trazem pra conversa algo antigo. E aí eu vou falar como se fosse a Fernanda, você fala o Davi. Tá. Aí acontece o seguinte, a Fernanda fala assim: de fato, a única coisa que teve diretamente comigo e com você foi, sei lá, na primeira semana, que você deu um tapa na minha bunda. Que aí eu cheguei e falei: qual foi, irmão? Você deu um tapa na minha bunda. E você falou: não, foi sem querer. Ah, sim. A gente nem se conhecia e você bateu na minha bunda. E eu falei: que isso, velho? Foi na piscina? Não, foi aqui na cozinha. Eu fui te dar bom dia, de lado, e você me deu um tapa na minha bunda. Foi assim, uma coisa muito estranha. Eu falei: que isso? Aí você: não, desculpa. Até se afastou e pediu desculpa. Aí eu falei: pô, que loucura. Então assim, isso aconteceu, mas foi lá na primeira semana. Aí ele fala: F, aí fala o palavrão com F. Aí ela diz: e depois os meninos até falaram: nossa, isso é caso de expulsão, você tinha que ir no confessionário. Eu falei: cara, eu não vou no confessionário acabar com a chance de uma pessoa porque eu não me senti tão ofendida assim. Não gostei. Sinceramente, eu vou te falar sinceramente, eu te dei um tapa? Você deu um tapa na minha bunda. Se eu dei, não foi com intenção. Foi. Mas... Foi. Você deu um tapa na minha bunda. Faz tempo isso. Mas eu acredito que deve ter sido sem querer. Porque eu ir diretamente fazer isso, eu não fiz isso com intenção. Porque eu sou casado. Eu sei, mas fez. E eu também sou, né? Ela fala casada, no caso. E eu falei pra você. É que foi lá no comecinho do programa. É porque é uma coisa tipo assim, eu chegar e ir fazer... Não foi chegar e ir fazer. Eu fui te dar bom dia. Ah, eu fui te abraçar, então. E aí ela até levanta pra poder mostrar como aconteceu. Aí ela fala assim: e aí você veio aqui e bateu na minha bunda. Ah, eu fui te abraçar. Foi sem querer mesmo. Aí eu falei: que isso, Davi? Você bateu na minha bunda. Aí você se afastou e falou assim: não, desculpa. Ah, foi sem querer. E aí logo depois que mostra essa conversa, o programa ainda faz o VAR sobre o acontecido no dia 10 de janeiro. O programa começou dia 8, eu acho, né? A gente tem até aqui o Maicon, que foi o primeiro eliminado, ele tá até na imagem. Então assim, foi bem, como a Fernanda fala, foi bem no inicinho do programa. O que acontece é que... a Fernanda, tá vendo ela aqui bem do lado esquerdo, ó? Tá o Nizam e a Fernanda cozinhando. O Davi tá do lado onde não aparece. Ali perto do Fadas, no quarto do Fadas. E aí a Fernanda vai até ele. A imagem fica fixa nesse lugar. E aí a Fernanda indo até ele, a gente só escuta eles conversando. A Fernanda diz assim:
Davi, você deixou prontinho pra galera. Ela devia estar falando de alguma comida, né? Aí ele falou, claro, pô. Pô, abençoado. Aí escuta um barulho, tipo como se fosse um barulho de beijo, de cumprimento e tal. E aí a Fernanda diz, você botou a mão na minha bunda? Aí o Davi fala, desculpa, foi mal. Aí ela fala, caramba, ela fala um palavrão, né? Caramba. Aí ela volta ali pra dentro e começa e fala pro Nizam, garoto já veio aqui botando a mão na minha bunda. Aí o Nizam fala, ele? Falei, caramba. Aí o Davi fala, foi sem querer, pô. Eu sei. Porque você é pequena. Não, eu tô zoando só, pô. Tô falando mal não, é o costume. Então você percebe que teve aí gente, com certeza isso vai reverberar e vai repercutir muito na internet. Já começou, né? Já começou, mas ainda vai dar pano pra manga aí na madrugada. Provavelmente. Tem fã-clube que diz que grava tudo. Então vai que gravou isso daí também, né? Daqui a pouco surge algum vídeo. Porque as pessoas estão começando a comentar muito sobre as falas de cada um, sobre o que cada um falou, sobre esse assunto, sobre a câmera ter o ângulo só num determinado ângulo e não ter mostrado. Então tem muitas coisas sendo faladas e a gente trouxe pra vocês aqui o que o programa mostrou na edição desse sábado. Logo depois disso, de toda essa questão aí, dessa polêmica que foi mostrada, também teve uma outra conversa importante que foi ali sobre o BIM. O Davi tava conversando com a Isabelle quando ele fala que ele queria chamar o MC BIM pra conversar. Ele fala assim, eu quero colocar um na cara do outro, falando sobre a Fernanda e o MC BIM. Lembra que ele teve essa conversa com a Fernanda na madrugada? E aí, nessa conversa, ele entende o que a Fernanda fala sobre o MC BIM. E aí ele quer falar agora pro MC BIM e ao mesmo tempo colocar ele de frente com a Fernanda. Ele fala assim, eu quero colocar um na cara do outro e mostrar pra eles quem são eles mesmos. Eu vou ser só o canal pra isso acontecer. E como ela tá agora no paredão, agora tá na mão do Brasil. Aí acabou a conversa. Eu vou chamar ele agora pra conversar, nesse momento. E você ser testemunha da conversa. Ele diz pra Isabelle ser testemunha, né? Aí eu vou perguntar, você quer que chame ela, a Fernanda, agora pra tirar a prova? Aí a gente chama ela na hora. Ela vai sentar aqui, aí o pau vai quebrar. Aí ela vai querer se posicionar, se defender, mas essa conversa tá gravada. Tá gravado, tá tudo gravado. Acabou, meu irmão. Você disse que viu a atitude que ele tomou com você e tava esperando o julgamento da atitude que ele tomou pro Brasil. Tô mentindo? Pronto. Aí o que o Davi faz é justamente isso. Ele vai até o quarto gnomo, chama o BIM pra conversar, o BIM entra no quarto fada e ele chama a Isabelle também e diz que a Isabelle vai ficar ali como testemunha. E a Isabelle acompanha a conversa. Crente que o negócio vai render, né? Porque até então, como ele disse com a Isabelle, a ideia era depois chamar a Fernanda pra esse confronto. E o pau dourar. Exatamente. Aí o Davi diz assim, queria trocar uma ideia com você. O primeiro ponto é o seguinte, da nossa briga que a gente teve segunda-feira. A gente realmente chegou a ficar cara a cara. Que a gente não chegue mais nesse nível de discussão. Porque pode ser prejudicial pra mim, quanto pra você. Que isso não venha a se repetir. Aí o BIM diz, eu só peço assim, com vocês e seu grupo, depois do Sincerão, por mim, não é o momento de conversar. Eu não tô adaptado a conversar depois do Sincerão. Eu não tô acostumado a, na minha vida, falar mal de alguém. Aí o Davi diz assim, eu não sei se você tá ciente que a Fernanda me chamou pra conversar. Tá ciente? Aí o BIM diz, sim, Lucas me falou. O Davi, mas trouxe o fundamento da conversa? Aí o BIM diz que não. Aí o Davi diz, foi o seguinte, eu fiquei intrigado porque agora você falou que vocês estão afastados, mas vocês estão no mesmo quarto e jogam juntos. Aí o MC BIM só fala, nós conta voto, né? Aí ele fala, conta voto, são aliados. Só que tipo assim, agora eu entendo mais a logística da situação. Porque assim, a gente teve uma conversa, eu e ela, daí eu trouxe a situação do seu voto, porque no dia do Sincerão eu gritei que Bin Laden traiu Fernanda e Pitel. Eu contei pra ela toda a situação da votação com o Marcos. Ela falou, sobre isso eu tô ciente. Aí ela trouxe assim pra mim. Essa situação de votação com o Marcos lembra? É uma história antiga. Ele conta pro Bin aí tudo que ele falou pra Fernanda em relação à votação do Marcos, o Bin ter ido falar com o Marcos que os gnomos votariam, e a Fernanda falou pra ele que ela tava ciente. E aí ele continua contando pro Bin o que a Fernanda disse. Aí ela trouxe assim pra mim. Hoje foi o julgamento da Lady, o Brasil tá vendo tudo, e sobre essa situação do Bin, o Brasil viu tudo e vai julgar ele. Eu tô esperando isso. Ela falou, todo dia falo isso no meu raio-x. Ela falou isso.
Aí depois disso, quando eu parei pra analisar essa situação, me intrigou. Ela dorme com o cara, vai pra academia, dançam juntos, sempre conversando, na maior irmandade. Como a pessoa vive com a outra, convive, brinca e tá esperando o julgamento da pessoa. Oxe, que P é essa, véi? Fiquei assim, onde chega a falsidade da pessoa? Por mais que seja meu adversário do jogo, é uma informação que eu vou jogar. Aí o Bin fala, entendi. Porque eu tava numa dúvida ali com o Lucas, de o pessoal falando com a Fê e ela foi pro paredão. Eu não entendi muito. O Bin, que conversou muito com o Lucas sobre essa aproximação da Fernanda com o Grupo Fada. Sim. Depois, como ela é votada pelo Grupo Fada, ele não consegue entender. Sim. É isso que ele tá falando. A situação do quarto aconteceu ali, ficou um bagulho meio chato, complicado, uma situação minha e dela. E aí o Bin conta pro Davi que ele e a Fernanda estão um pouco afastados. E ele fala assim... Eu não tô acostumado, na minha vida, a falar mal de alguém. Pra mim é uma dificuldade ir pro Sincerão e ter que falar mal de você. Pra você ter uma ideia, um dia antes do Sincerão, eu discuti com a Fernanda te defendendo. Você tem noção disso? Eu e a Fernanda estamos meio sem nos falarmos, tá ligado? A situação começou lá no quarto, quando até a Lady, tipo, riu de uma coisa que a Fernanda falou, coisa que eu não concordo, que é sobre você. Eu e você, e apontou pra Isabelle, paramos de nos falar e nos engalfinhamos sobre a palavra manipulador. Então a gente entrou em um atrito no quarto que eu não enxergo como manipulador, independente que nós somos rivais. Eu tenho dificuldade de ver sempre um lado ruim, mas eu tenho que ver. Então o Bin deixa claro pro Davi que ele tá sem conversar com a Fernanda também por conta de uma discussão em que ele de alguma forma defende o Davi. E aí ele fala, eu respeito quando a pessoa não quer falar comigo. E mesmo assim a gente se respeita, eu gosto muito dela. Eu admiro a Fernanda. Aí o Davi fala, mas eu não tô querendo colocar intriga. Se quiser eu chamo ela aqui. Não tô querendo colocar intriga. O Bin não fala tá assim, querendo. não, fica em paz. Isso daí, pai, eu tenho 30 anos e sei separar as coisas. Eu entendo esse lado, porque ela já até falou isso aí pra mim, não sobre raio-x, sobre julgamento. Fico meio surpreso, mas de boa. Hoje eu vivo uma fase do jogo que eu não tenho aquele negócio. Pra mim é até chato ir no Sincerão e falar mal de alguém. Aí o Davi ainda, eles continuam conversando, a conversa é bem longa. O Davi pergunta de novo se ele quer que chama ela. Ele fala assim, se você quiser eu boto ela na sua cara e falo. E o Bin fala, mano, eu acredito na sua palavra. No fim das contas, o Bin pede desculpas, aí abraça a Isabelle. O Bin pede desculpas pro Davi também, tem um abraço ali entre eles. E depois o Bin vai levar essa situação pro quarto gnomo e vai falar com a Fernanda sobre. Ele comenta como foi a conversa, sobre a questão do raio-x, e aí a Fernanda diz o seguinte... O Davi queria chamar a Alane e o Bin para poder reforçar o que ele falou para mim naquela madrugada que eles conversaram. Eu falei que não precisava fazer isso, que eu não sou essa pessoa de chamar todo mundo na porta dos quartos para poder fazer uma situação. Aí ele, porque tem que tirar a prova. Eu falei, eu não preciso tirar a prova. Quando tudo aconteceu, eu já falei no meu raio-x e deixei para o Brasil julgar. Quando houver a necessidade, o Brasil vai julgar e ponto. Só falei isso. Não cabe a mim julgar. E aí eles ficam conversando muito sobre essa questão do que o Davi falou pro MC Bin e tal. E aí até começa um atrito, uma DR ali entre a Fernanda e o Bin. Sim. A Fernanda fala assim, não cabe a mim ficar pressionando você sobre o que aconteceu ou ficar remoendo um negócio de 6 paredões atrás. Eu fiquei encucada quando ele falou da Pitel. Eu fiquei, ué, tem mais caroço nesse angu. Porque pro cara, no meio de uma briga de vocês, olhar pra mim e pra Pitel e gritar porque ele traiu vocês, eu pensei, o que tá acontecendo que eu não tô sabendo? Cheguei nele e falei, me conta agora. Ele pega e me fala a mesma coisa. Aí o Bin diz assim, só que você podia ter me chamado pra conversar. E o Bin meio que ele fala assim, por que você não me chamou e chamou ele? E aí a Fernanda diz, quando eu cheguei pra conversar com você e você falou que tinha muita coisa que não podia me falar, você não queria repetir. Aí o MC Bin fala, Fernanda, mas eu falei tudo o que eu tinha pra falar. A Fernanda, eu não sei, como é que eu vou saber? Lembra que a gente até falou sobre isso, né? Sobre essa discussão que sempre volta entre o MC Bin e a Fernanda. De uma coisa que foi dita aí, que o Bin fala que não fala... Que ele fala? O Bin fala que ele falou mal da Fernanda quando eles estavam sem conversar. Sim. A Fernanda pensa que ele pode ter falado sobre alguma coisa pessoal dela. Ele diz que não, que ele falou sobre jogo, mas que
Pode ser, mas que ele não se lembra. Mas que na cabeça dele ele não falou nada que seja sério. Mas até agora a ela Fernanda não tá fica nessa dúvida disso. E ela acha que ele falou alguma coisa e é alguma coisa pesada sobre ela. E é por isso que é um dos motivos que, segundo ela não pergunta pro Bin diretamente. Mas o Bin fica chateado sempre quando ela volta nesse assunto, porque é como se ela não acreditasse nele realmente, né? E aí a Fernanda fala assim: fica difícil discutir sobre isso. Aí a Pitel: a questão do Davi não é essa. Aí a Fernanda diz: não é essa. Olha o que tá acontecendo. Eu não quero nem continuar essa conversa. Olha pra onde tá indo. Aí o Bin fala: mas toda semana você me coloca como errado dessa situação e cutuca isso daí. E é verdade. A Fernanda sempre traz isso todo momento. Aí o Bin diz: é desconfortável, porque eu tenho maturidade pra reconhecer meus erros e te pedir desculpas. E a Fernanda fala: ele conseguiu o que queria. Olha aí o resultado. Davi conseguiu o que queria. Esse garoto é muito engraçado, ele é muito profissional. A conversa era pra falar da briga e ele fez que fosse sobre mim, sobrou pra mim. E aí o Lucas, que tá no quarto, fala assim: você tá no paredão. Aí o Bin fala: eu também pensei isso na hora. E a Pitel diz: você também tá tentando sabotar. Ele votou em você, você tá pedindo para o povo eliminar ele por causa do erro que ele teve com você no paredão. E aí a Fernanda fala: eu não falei, eu nunca pedi isso. E a Pitel: mas não dá pra entender que foi essa a conotação da conversa? Aí a Fernanda fala: sim, é isso que ele quis fazer. Eu entendi a mesma coisa que você, ele criando a bombinha. E a Pitel fala: eu pensando que ele estava chamando para se desculpar. E a Fernanda: não, foi pra plantar semente. Então você percebe que nessa conversa, meio que o grupo Gnomo entende que o Davi queria fazer eles ficarem um contra os outros. Sim, de alguma óbvio, forma, né? essa foi a ideia que o Davi também tinha quando ele fala com a Isabelle: vou chamar os dois pra ver se eles se descobrem quem são cada um deles. Sim. Acontece que a Fernanda não participa diretamente dessa conversa, mas fica sabendo depois pelo E MC ele fala Bin. isso pro MC Bin também, né? Tem uma hora que ele fala lá: eu recebi a carta, eu vou jogar. Não tem uma coisa que você leu aí? Ele fala pro MC Bin que ele ouviu isso na conversa, né? Ele fala, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui a parte. Mas ele comenta sobre isso. Fala, passa, passa. É tanta coisa que não vai chegar nunca. Aqui, ele fala: fiquei assim, onde chega a falsidade da pessoa? Por mais que seja meu adversário de jogo, é uma informação, eu vou jogar. E a Fernanda também fala isso durante a conversa entre eles. Eu lembro que ela fala na madrugada: se você quiser levar isso pro Sincerão, pode levar. Então, de alguma forma, o Davi usa essa cartada, acaba que não acontece da maneira como ele pensa, mas também gera um atrito ali no quarto Gnomo, né? Acabou de algum jeito teve efeito. Teve efeito. Então a gente vê aí esse jogo acontecendo. Parecia que já tava amornando, mas a gente vê outras situações. Amor. E hoje na festa vai render esse assunto também. Vai, porque como a gente comentou, teve um atrito aí entre Davi e Matheus, principalmente. A gente vai falar sobre ele no próximo vídeo, porque como eu disse no começo da festa, ali já tem uma conversa do Davi com a Isabelle, meio que tentando entender, segundo ele, uma jogada aí que pode estar acontecendo do Matheus, falando sobre o que ele pensa sobre. A gente vai trazer tudo com mais calma no próximo vídeo. Vamos acompanhar o que acontece nessa madrugada, porque já tá até a internet comentando que, como tem o show do El Chan, o pessoal comentando: olha o compadre Washington encontrando o sósia dele. Porque o pessoal comenta que o Buda é muito parecido com o compadre Washington. Então já estão aí comentando várias coisas. Tem o Jacaré e a Sheila estão dançando. Então, menino! Né? Então vamos ver. Formação original. Eu queria estar nessa festa. Eu também. Eu que sou criança dos anos 90, eu ia me jogar nessa festa. Vamos continuar acompanhando e a gente volta o quê, Vasalém? A qualquer momento. Um beijo.